tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu e nos salvou de forma imerecida. E o Senhor todos os dias nos presenteia com a tua maravilhosa graça. Um dia o Senhor mandou o seu Filho amado Jesus para ser o nosso Salvador maravilhoso. E assim podemos descansar, porque um dia reinaremos juntos para todos sempre. Amém. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e prepara os nossos corações para sermos exortados através da tua palavra. Amém. Cuida, Senhor, das nossas famílias, das nossas casas, nossos veículos, tudo que é nosso que está dessa porta para fora, para que possamos nos concentrar em tudo que acontecer neste lugar. Amém. E que tudo que acontecer neste lugar seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Usa o pastor para falar conosco através da tua palavra, Sim, para que possamos não apenas ouvir, mas também meditar, guardar e aplicar. Amém. De modo que o teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, eu só lhes pedi ao pastor que nós fizéssemos uma ligeira interrupção nesse momento, porque gostaríamos que fosse que a presença da igreja estivesse completa. Ou seja, antes das nossas crianças saírem, porque nós temos uma palavra de gratidão
pelo aniversário do pastor que se aproxima, que vai acontecer agora dia 31. Eu queria lembrar rapidamente que em setembro de 2019, eu e Cleusa voltamos, depois de 8 anos, aqui para Atibaia. Passamos 8 anos lá em Minas, no norte do estado, para ajudar a cuidar dos meus pais, depois da babá da Cleusa, e finalmente voltamos para cá, em setembro. Em dezembro, nós tivemos a grata satisfação de receber o pastor e a Marina na nossa casa. Eu não sei se a Nina já estava na barriga, mas eu acho que já estava. Então, recebemos os 3 lá em casa numa visita extremamente gostosa. Então, chegamos na igreja, que nós já conhecíamos, e nos deparamos com um jovem pastor, 28 anos de idade naquela época. Já estará completando 33. Muito bom. E, a partir daí, começamos a conviver. E eu fico feliz, porque o pastor João e eu temos algumas coisas em comum. Dentre elas, nós somos mineiros, é uma coisa muito boa ser mineiro. Somos obedientes da mulher. Leonel está concordando comigo que também é. E gostamos de cozinhar. Dentre muitas coisas que nós temos em comum, essas 3 eu quis destacar, porque é gostoso você ter uma convivência dessa ao longo desses... Foi muito gostoso conviver com ele ao longo desses 5 anos. Meus irmãos, é muito bom você poder ter um momento de carinho com o seu pastor, com o seu líder, com a família dele, porque a gente percebe, eu tenho dito isso ao longo dos meus anos, já sou bem antiguinho na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja em 1954, então, vejam bem, tem tempo para valer. E, desde quando me tornei adulto, eu sempre observei que os pastores são muito sozinhos. Eles atendem a igreja como um todo. Tudo quanto é tipo de problema acaba caindo no colo do pastor. E ele tem que dar atenção. E, muitas vezes, ele vive solitário, porque as pessoas não buscam para dizer a ele uma palavra de carinho, às vezes só aquele encontro semanal, mas eu não estou dizendo isso que acontece aqui, mas eu quero dizer que é muito importante que a gente demonstre carinho pela nossa liderança, principalmente na pessoa do pastor e de sua família. Nós queremos homenagear o pastor João através de uma música que as nossas esposas, as nossas irmãs, que aquelas que puderam, vão estar cantando, e, em seguida, nós vamos oferecer a ele uma lembrança, e logo em seguida eu vou convidar o presbítero Dioclésio, um dos mais antigos aqui, não quer dizer que seja mais velho, mas para que ele possa estar orando em favor do nosso pastor. Vamos convidar as mulheres para que venham, lideradas pela Aline, se não me engano, não é isso? Isso aí.
Só um momento, irmãs. Só um momentinho. Desculpa, viu, dona Ruth? Quem sabe erra ao vivo, né? Eu quero aproveitar a presença das senhoras aqui presentes, que fazem parte da SAF, porque elas querem homenagear o pastor com uma lembrança, e eu vou convidar uma das membros da SAF, por acaso a minha esposa, a Cleusa, para que entregue essa lembrancinha. Em seguida, eu convido o presbítero Dioclésio para estar orando, e nós continuamos a nossa programação normal. Vamos orar. Pai querido, nós estamos muito gratos ao Senhor. É uma noite de festa, Senhor. Nós estamos aqui jubilosos porque o Senhor tem nos presenteado com tantas bênçãos. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado do teu rebanho neste local, através do teu servo. Nós oramos para que o Senhor continue a sustentar a sua vida, a dar a ele toda a sabedoria, toda a paciência e condições dele caminhar sempre, ó Deus, servindo ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Permita que tenhamos ainda vários anos, ó Deus, caminhando juntos, e que o Senhor revista ele não só de sabedoria, com saúde, mas seja sempre um bom líder, um bom marido, um bom pai, e que ele seja fiel à tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir possa colocar no seu coração, e ele possa, ó Deus, nos ensinar, e que sejamos, ó Deus, sempre unidos, ó Deus, na tua presença. Pedimos assim a tua graça, continua conosco nesse culto, recebe-o e permita, Senhor, que saiamos da tua casa mais motivados e mais desafiados para servir ao Senhor. Te oramos assim agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora as mulheres vão sentar. A igreja depois poderá cumprimentar o pastor na saída, por gentileza. Obrigado. Tá tudo bem aí, menino? Deus abençoe. Ai, eu já agradeço oficialmente. Eu queria, antes de agradecer, orar com as crianças, pode ser? Vamos chamá-las aqui à frente, até 10 anos, e aí elas vão descer. Estarão com Samuel hoje. A gente ora com elas e as despede. Dona Sueli, a senhora pode fazer essa oração? Vem cá. Tudo bom? Então tá bom. Seja bem-vindo. Querido Deus, querido, grande eu sou. Sabemos que os pequeninos o Senhor ama, tem um lugar especial no seu coração. É em nome deste amor agora, Senhor, que invocamos a tua presença, a tua interferência, ó Deus, na ministração deste culto que as crianças terão agora. Esteja, ó Deus, com aquele que vai trazer a mensagem, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja reinando, porque essa mensagem vai ser para o resto de suas vidas. Essa mensagem vai ser a sementinha que vai fazer a diferença amanhã, Senhor. Abençoe a cada um desses pequeninos, que eles sejam luzes nas suas famílias, que eles levem essa graça para onde eles forem, Senhor, que sejam bênção, que cresçam em graça, em estatura e em verdade. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Foi todo mundo? Vai lá, filho, a mamãe te leva. Irmãos, agora deixa eu aproveitar para agradecer. Muito obrigado. Esse carinho, ele é muito, muito especial. E é muito bom ouvi-las cantar e glorificar ao Senhor Jesus. E é isso que eu tenho a fazer. Que Cristo seja glorificado com a minha vida e que isso seja suficiente para nós. Amém? Que esse Deus que é digno possa ser exaltado com a minha vida em todos os anos que Ele me permitir viver. E que isso aconteça pela graça dEle. Amém?
Obrigado pelo carinho, é muito bom receber esse carinho mesmo. Muito bom. Vou falar mais não, senão eu fico... a não ser que eu vou dizer para o Cássio, cadê o Cássio? Cássio, você viu que tem voz para a gente usar no coro, né? Vai que, né? Vai que alguma delas mais se anima para vir para cá. Mas que Deus abençoe, irmãs, Deus abençoe muito. Vamos abrir as nossas Bíblias? Irmãs não, né? Irmãos. Timóteo 6, 1 Timóteo 6, nós lemos do verso de número 3 até o verso de número 10, tá bom? A gente lê, faz uma oração e pede a Deus que fale conosco. O texto diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Esse é o nosso desejo, a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, agora esteja aqui, como nós cremos que está, iluminando a nossa mente, a fim de que nós sejamos instruídos pela Sua palavra e que a nossa igreja seja edificada por Ti, que uma liderança surja a partir da Sua palavra, cada vez mais saudável, cada vez mais fiel a Ti, cada vez mais parecida com Cristo. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Fala conosco, Pai, e fala aos nossos corações, transformando-nos cada vez mais à medida de Cristo Jesus. Que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Eu esqueci de dizer, e tem criança visitando a gente hoje, lá atrás tem o boletim do culto, então quem não pegou é só ir lá pegar, porque eles vão acompanhar o culto com ele, tá bom? E aí, dito isso, crianças, tem criança aí, hoje vocês vão desenhar uma coisa que o seu Eurico gosta muito. Já que o seu Eurico ficou falando da minha vida aqui, eu vou falar da vida dele. O seu Eurico gosta muito de Sherlock Holmes, ele e as netas, né? E a gente compartilha desse gosto. Se você não sabe quem é Sherlock Holmes é um investigador inglês que mora na rua Baker, número 221, e ele ficou famoso por ser aquele que é capaz de perceber as pistas quando ninguém mais percebe. Então hoje, crianças, vocês vão desenhar algumas coisas que o Sherlock Holmes usava, por exemplo, uma lupa, né? E vocês também podem desenhar aquele chapeuzinho deles. Eu não vou conseguir explicar o chapeuzinho, mas você pode perguntar para o seu pai aí do lado como é que era o chapeuzinho do Sherlock Holmes, porque vocês vão aprender hoje, nós vamos aprender hoje como igreja, como é que nós podemos ser bons investigadores para zelar pela sã doutrina. Como é que nós podemos encontrar evidências em falsos mestres, que estão aqui não para nos ensinar e instruir, mas para destruir a igreja e se beneficiar do seu dinheiro ou de outras coisas assim. Tá bom? Então, no fim das contas, meus irmãos, todos nós vamos ser Sherlock Holmes da fé hoje, ou convidados a ser, porque nós vamos ser capazes de investigar e encontrar essas pistas que mostram que um mestre falso, de fato, não glorifica Jesus com a sua vida. Eu podia, antes da gente entrar no texto, inclusive ler até o versículo de número 16, que é o contraponto. Já que nós não devemos ter falsos mestres entre nós, o que Timóteo é convidado a buscar. Mas aí você ia brigar comigo, porque nós íamos sair daqui mais ou menos umas 9 horas e não é bom. Então, vamos ficar nesse primeiro ponto, e na semana que vem a gente faz o segundo, e a gente caminha assim, tranquilo, e quase terminamos a carta de Timóteo, tá bom?
Então, vamos lá. Como é, meus irmãos, que nós conseguimos identificar falsos mestres e falsos mestres que estão nos rondando? E aqui eu quero, antes de novo entrar no texto, dizer mais uma coisa aos irmãos. A gente precisa ficar muito esperto com isso. Hoje o presbítero César pela manhã estava dando uma aula de escola dominical, a gente está estudando Efésios, e ele estava falando a respeito do liberalismo na vida da igreja, como é que ele surge. E ele disse, em outras palavras, que o liberalismo ele vem sorrateiro, sutil, maldoso, ele não vem, de alguma maneira, jogando a Bíblia no lixo, mas ele vem negando pequenas verdades. E ao negar pequenas verdades, ele vai colocando em xeque toda a base doutrinária da fé cristã. E aí, a gente precisa ficar um pouco atento a isso. Porque eu percebo, e agora estou dizendo eu, pastor João, no século XXI, em Atibaia, na nossa igreja, eu percebo que muitas vezes a gente se atenta muito às diferenças doutrinárias como se isso fosse prejudicial. Então nós somos calvinistas, existem os arminianos, nós somos amilenistas, existem os dispensacionalistas, nós somos aí tem um monte de coisa, né? Os infralapsarianistas, existem os supralapsarianistas. Eu não vou ficar explicando isso para vocês, porque isso é coisa para teologia, né? E hoje não é dia disso. Hoje é dia da exposição do texto bíblico. Mas existem questões que muitas vezes trazem discordância, mas que não deveriam trazer divisão para a igreja. E acabam trazendo. É importante, claro, que nós tenhamos uma linha de raciocínio lógico, claro, que nós deixemos claro aquilo que nós, como presbiterianos, professamos. É verdade. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, tomar essas diferenças doutrinárias como falsos ensinos, porque não são. São diferenças. O que o texto está fazendo referência aqui não é a pessoas que pensavam ligeiramente diferente a respeito da obra da salvação, mas é a pessoas que estavam ensinando totalmente pervertidamente, ficou ruim, mas é isso aí, a respeito da pessoa de Cristo, do nome de Jesus, com intenções claras e estratégias claras. Então hoje a gente vai perceber 3 coisas. Primeiro, a raiz de um falso mestre. Segundo, as estratégias de um falso mestre. E terceiro, as intenções de um falso mestre. Ok? Qual é a raiz do falso mestre? Está no versículo 3 e no começo do versículo 4. Ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Qual é a raiz de um falso mestre? É o fato de ele ter abandonado o ensino das Escrituras. Pastor, mas é só isso? Sim. Só isso. Simples assim. Não tem mais nada. Mas ele fez isso em favor da modernidade, de encher os templos e de alguma maneira angariar mais membros. Que bom, mas ele continua sendo um falso mestre. Mas ao fazer isso, pastor, ele conseguiu resultados fascinantes. Que bom, mas ele continua sendo um falso mestre. Mas pastor, ao fazer isso, ele conseguiu acomodar dentro da igreja um problema que se estende por séculos e séculos e ninguém nunca conseguiu resolver. Olha só que coisa interessante, continua sendo um falso mestre. Porque não é só abandonar a palavra, mas ao abandonarmos a palavra, meus irmãos, a nossa única regra de fé e prática, eu não sei se você se lembra disso, mas quando você fez a sua profissão de fé, o seu batismo, se você se converteu mais velho, ou então se você foi batizado na infância, a sua profissão de fé apenas, você prometeu ou disse que a Bíblia era a sua única regra de fé e prática. A gente pergunta, você crê que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são a sua única regra de fé e prática para que você aprenda a viver diante de Deus e dos homens de maneira a glorificar a Deus? E você disse sim. Às vezes a gente diz sim no embalo, né? A gente respira, está todo mundo dizendo, sim, então é sim. Mas você prometeu crer assim. E quando nós prometemos crer assim, quando nós, então, estamos construindo uma igreja em que pessoas creem, basicamente, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa única regra de fé e prática. Cristo é o Filho amado de Deus que morreu pelos nossos pecados, nos quais nós fomos concebidos. E Ele morreu, ressuscitou e voltará dos céus para nos buscar. Quando nós
temos essa confissão de fé básica, como a base da nossa filiação à igreja, é isso que nos norteia, é isso que nos dirige. E quando nós deixamos de lado ou negamos a doutrina das Escrituras como a base da nossa vida, nós não estamos deixando apenas a doutrina das Escrituras, nós estamos deixando tudo. E é isso que a gente precisa entender. Um falso mestre se forma a partir do abandono da palavra. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas os nossos tempos demandam outras literaturas. Pois é, assim surge um falso mestre. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns por aí, perto de nós, inclusive. Pessoas e pastores que estão por aí dizendo que a Bíblia é um livro dentre outros que precisam ser lidos para que a humanidade seja curada dos seus males. Ela não é mais o livro, ela é um livro. Pessoas que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, não apenas nos seus termos, mas que precisa ser atualizada nos seus ensinos. Porque onde já se viu a gente falar do homem ser o líder da casa e a mulher se submeter a ele? Onde já se viu a Bíblia condenar pecados que a sociedade já provou que não são pecados assim? Onde já se viu a Bíblia apontar para coisas que a sociedade está dizendo que não é assim? Até porque a ciência já se desenvolveu. E até porque, ao se desenvolver, a ciência mostrou que a Bíblia estava errada. Percebe? E quando nós adotamos esse tipo de discurso, então nós estamos abraçando a ideia do surgimento de um falso mestre. Agora, eu quero ir além. E eu quero ir além porque talvez esse seja um dos vieses pelos quais a gente pode abandonar a palavra. Esse viés intelectual, progressista, do discurso, de alguém que fala como uma pessoa intelectual dos nossos tempos. Isso é muito perigoso e eu preciso te alertar para isso. Mas existe um outro viés que nos leva a abandonar a palavra como nossa única regra de fé e prática. E sabe qual é? A conveniência. Os nossos pecados particulares. Ou os pecados particulares daqueles que nós amamos. Então, até pouco tempo atrás, eu acreditava que toda a Bíblia estava errada, mas, de repente, tem um caso na família que me faz pensar que não é bem assim. Ou até mesmo, eu passei por uma experiência que me faz agora questionar a verdade bíblica. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando foi que as nossas experiências agora foram colocadas acima da palavra de Deus? E quando foi que as nossas experiências passaram a se tornar uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação para a vida, meus irmãos? Vou até mais além. Quando foi que você conseguiu interpretar exatamente o que está acontecendo com você diante das suas experiências? Dizendo que não é bem assim, porque você está se sentindo desse jeito, e quando você se sente desse jeito, você precisa desse pecado, qualquer coisa desse jeito. Quando foi que nós tivemos a liberação de Deus, da sua palavra, ou então uma nova revelação que nós não tivemos, que nos liberou para colocar as nossas experiências acima da palavra de Deus? Perceba que quando nós fazemos isso, e eu preciso dizer, nós fazemos isso, nós estamos abrindo mão daquilo que é de mais precioso que nós temos, que nos protege de nós mesmos, que nos protege dos nossos pecados, que nos protege da inclinação do nosso coração ao mal. Ah, mas eu não gosto de pensar assim, mas a Bíblia pensa assim. O fato de você não gostar de pensar assim revela que você está enganado, não a Bíblia enganada. Percebe a arrogância? Percebe como nós somos prepotentes? Percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo? Olha, aqueles que não ensinam a doutrina sã, mas outra doutrina, e não concordam com a doutrina ou as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, aqui está a questão da conveniência, esses são, ou esse é, orgulhoso. Sabe qual que é a palavra grega para orgulhoso? Esse é cheio, mas cheio de vento, sabe? Essa é a ideia. Ele é como uma bexiga bonita, né? A do Carmo está aí. Do Carmo, as bexigas no primeiro dia da EBF, cheias, bonitas, mas que não tem nada dentro. Aí você passou 4 dias da EBF, você veio cá, a bexiga estava como murcha. Algumas já furadas, outras estouraram. Não permaneceram. Por quê? Porque eram vazias. Estavam cheias de vento.
Assim, uma pessoa que abandona a palavra pela conveniência, pelo amor aos seus pecados, ou pelo simples status quo da nossa sociedade. E assim surgem os falsos mestres. Meu irmão, você pode dizer, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu não vou ensinar na igreja, e eu também prefiro ficar quieto no meu canto. Eu não concordo com a palavra, não concordo com esse versículo ou com aquele versículo, mas para mim está tudo bem continuar vindo na igreja e continuar desse jeito, porque no fim das contas, o segredo é só eu não me manifestar. Eu posso não concordar e estar aqui, porque eu gosto de estar aqui, mas se eu ficar quietinho na minha, eu não vou atrapalhar ninguém. Você está errado. Sabe por que você está errado? Porque você pode não ensinar ninguém aqui, mas você é casado, você tem filho, você tem neto, você tem irmão, irmã, pai, mãe, e você influencia essas pessoas com a sua visão daquilo que você acredita que está errado nas Escrituras por causa da sua experiência. Percebe que por mais que pareça que isso não vai afetar o bom convívio da igreja, daqui a um tempo isso afeta, porque os seus filhos que estão sendo criados por você, que discorda disso, daquilo, vão crescer debaixo do seu ceticismo, debaixo do seu senso crítico apurado, e você acha que é só isso. Eu diria da sua falta de submissão às Escrituras. E daqui a pouco eles se tornarão presidentes de UPA, de UMP, diáconos, presbíteros, e eles carregarão um ensino que não foi o pastor que lhes deu, não foi a igreja que lhes deu, não foi ninguém mais, ninguém menos do que você que lhes deu. E você nunca falou na igreja a respeito disso. Você nunca manifestou o seu ponto de vista, a sua discordância do texto bíblico, mas você discordava. E o seu filho convivia com você, via isso. Seu marido ou sua esposa viam isso. Aqueles mais íntimos viam isso, e eles foram contaminados. Perceba que nós precisamos levar muito a sério essa questão bíblica doutrinária, porque a partir do momento em que nós decidimos não concordar com uma vírgula que está na Bíblia, com um tio, com um i, nós estamos nos tornando falsos mestres. Não porque ensinamos, mas porque não nos submetemos. Estamos orgulhosos e cheios de vento, vaidosos, achando que temos alguma inteligência maior do que a inteligência do Criador de todas as coisas, que se revelou por graça a nós, através do texto bíblico. Percebe? Agora, o César também falou disso hoje pela manhã. Quais são as estratégias de um falso mestre? O texto bíblico vai dizer que esse homem, cheio de orgulho, que não entende nada, tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. E é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Uma questão importante aqui do texto, propriamente dita. Jesus tem as sãs palavras. Sãs palavras são palavras saudáveis. O texto diz que aqueles que negam as palavras saudáveis se tornam... O que está escrito no verso de número 4? No meio dele, um desejo doentio. Aqueles que negam as sãs palavras se tornam doentes. E se você preferir, o verso de número 5, a sua mente é perversa. Qual é o contrário da submissão à palavra de Deus, segundo o texto bíblico? Uma doença espiritual que perverte a nossa mente. E antes de entrar nas estratégias, eu preciso dizer, são estratégias doentias, são estratégias vis, são estratégias ímpias, que não revelam em si nenhum anseio pela glória de Cristo, mas revelam em si um desejo corrupto por alimentar esse orgulho, por encher-se de si mesmo e de suas ideias e verdades. Agora, fazendo referência à aula do César, quando hoje de manhã nós falávamos sobre o liberalismo, ele perguntou qual é a maior estratégia que os liberais usam. Na verdade, não foi nem o César que perguntou, alguém falou sobre isso, eu não lembro quem agora.
Qual a estratégia que os liberais usam para impor as suas ideias? E aí a Sueli falou, o questionamento, a dúvida. E é exatamente assim que as coisas acontecem. Perceba, o texto vai dizer que esses homens que se desviaram da fé, eles começam agora a tentar dividir a igreja. E eles dividem a igreja com algumas coisas que o texto está listando aqui. Primeiro, discussões e brigas a respeito da palavra. Então, nós precisamos debater isso aqui. Talvez essa verdade precisa ser revista. Mas por que aquilo que o pastor está falando, e não quer dizer que você não pode questionar, mas você também tem que tomar cuidado com quem tem um espírito crítico exacerbado. Né? Por que aquilo que o pastor está falando é verdade só porque ele é pastor? Claro que não. Mas é porque ele está expondo o texto bíblico e está sendo fiel ao texto bíblico. Enquanto ele está fazendo isso, é a verdade. Mas por que a gente tem que fazer o que os presbíteros estão falando? Porque eles são homens zelosos pela palavra e que administram a palavra à vida da igreja? Porque Deus, na sua sabedoria, deixou a igreja presbíteros para que a conduzisse debaixo da sã doutrina? Por que eu tenho que obedecer meu pai se ele não faz o que fala? Porque ele é um homem falho e precisa da graça de Deus como você? Percebe que essas pessoas que agora querem nos fazer dividir, começam a trazer questionamentos e gerar intrigas e brigas e colocar uns contra os outros e todos contra a sã doutrina. Perceba que desse desejo doentio de ver o circo pegar fogo, que é mais ou menos isso que o texto está dizendo que eles gostam de fazer, vem a inveja, as provocações, as difamações, as suspeitas malignas, ou seja, tudo o que eu estou vendo não pode ser bom. Porque as pessoas não são boas. Desconfiam de tudo. Mais do que isso, vem as polêmicas sem fim, e aqui é interessante, né? O texto fala de polêmicas sem fim. Lá no grego, ele está fazendo um jogo com uma outra palavra que demonstra uma estratégia que ele usa no seu linguajar. Se você vai ler Romanos, Paulo em Romanos ele é muito retórico, né? E ele faz algumas perguntas. Então agora nós viveremos no pecado para que a graça superabunde sobre nós? Lembra dessa pergunta, por exemplo, em Romanos 5? Isso é chamado de diatribe. Ele pergunta e logo em seguida ele responde. Mas aqui ele está usando uma expressão parecida, para diatribe, ou diaparatribe, que é a ideia de perguntas e respostas que não tem fim. Não é uma pergunta que tem a intenção de revelar uma verdade, mas é uma pergunta que tem a intenção de continuar uma conversa que não vai chegar em lugar nenhum. Conhece gente assim dentro da igreja? Que vem para o estudo bíblico, não estou dizendo que aqui tem, tá? Porque, graças a Deus, nós temos vivido um tempo muito gostoso no estudo bíblico. Mas já passei por isso. Gente que vem no estudo bíblico e começa a perguntar, discordando daquilo que está sendo ensinado, mas só para demonstrar que discorda. Não é porque quer aprender. Não é porque tem um desejo e uma sede pela palavra de Deus, mas é porque tem um ponto de vista diferente daquele e gosta de cutucar. Gente, a igreja não é lugar de debate. A igreja não é lugar de diálogo quando a gente está falando do culto. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas deixa eu explicar para você onde eu quero chegar com essa fala. O culto não é um lugar de diálogo como alguns querem fazer hoje. Eu tenho percebido algumas igrejas querendo se modernizar, e aí o sermão dá lugar aqui a algumas cadeiras que são colocadas e as pessoas ficam debatendo um tema, até chegarem a um ponto de conclusão. Isso não é culto a Deus. Porque quando nós abrimos a santa palavra de Deus, nós cremos que Deus está falando aos nossos corações. Isso é um monólogo, não sou nem eu quem estou falando, sou eu que estou falando. Senão você vai falar que eu estou meio doido. Mas sou eu que estou falando. Mas se eu me mantenho fiel à palavra de Deus aqui e busco interpretá-la da maneira correta, então é Deus falando através de mim. E aqui não há espaço para dialogarmos com as questões sociais ou filosóficas ou qualquer outra natureza de questões que possam ser apresentadas. Aqui há espaço para proclamação da palavra de Deus. Então não tem conversinha. Não tem bate-bola. E quando Deus fala, eu me calo. Ou respondo, sim,
Não. Por exemplo, o culto é um diálogo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas nós anunciamos a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós nos levantamos e cantamos o hino de gratidão pela nossa vida, nós estamos dizendo, Senhor, obrigado, porque a sua palavra nos sustenta. Aí nós oramos e dizemos, Senhor, nós te adoramos, porque em Cristo Jesus nós somos sustentados. Aí passamos para a contrição. E a palavra de Deus é lida novamente. Deus fala, olha, nós somos filhos amados de Deus. Ele tem prazer em nós. Nas tentações nós somos sustentados pelo seu Espírito. Deus está falando, certo? O que nós vamos fazer? Responder. Ele é meu Senhor, Ele é teu Senhor, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Vamos confessar os nossos pecados. Não é isso? E aí, então, nós louvamos. E aí vem o tempo, que é o auge do culto, que é a exposição da palavra. Aqui, meus irmãos, não tem conversinha. Não tem bate-bola. Não tem, mas eu não concordo com isso. Não. Se o pastor está expondo a palavra com fidelidade ao texto, se ele não está dando volta, e se ele não está inventando moda, a gente tem que ouvir. Não porque é o pastor, mas porque é a palavra. E aí depois, no fim do culto, a gente responde. E a gente diz, Senhor, eu não quero ser um falso mestre. E se em algum momento da minha vida eu deixei de me submeter à sua palavra, agora eu quero consertar isso. E eu quero fazer de uma maneira certa. Não quero ensinar meus filhos de uma maneira errada e insubmissa à sua palavra. Não quero estar na igreja sem professar a fé que a igreja professa na sua palavra. Percebe? E assim nós vamos caminhando, mas não dá para a gente achar que as coisas vão ser debatidas e construídas, porque elas não vão ser construídas, elas já foram construídas em Jesus. Elas não vão ser debatidas porque aqui não é um ambiente grego de discussão sobre a sabedoria. Aqui é um lugar em que a palavra de Deus, que nós chamamos de revelação, é aberta e lida. Então, através dela, Deus se revela. Você quer discutir com a palavra de Deus e com o que de Deus é revelado na sua palavra? Percebe? É muita arrogância nossa começarmos a usar de estratégias para questionar e botar em xeque, para esconder o fato de que nós queremos continuar nos nossos pecados e nos nossos falsos ensinos. Então perceba, quais são as estratégias dos falsos mestres? Elas dizem respeito ao convívio da igreja e a divisão que eles querem promover dentro dela, trazendo para perto de si pessoas que concordem com ele e discordem daquilo que está sendo ensinado na palavra. Isso é triste. Isso é muito triste. E isso, meus irmãos, acontece com muita frequência. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ensinar a palavra e passamos a viver de testemunhos e de questões pessoais. E aí, a liderança na igreja, ela passou a ser uma liderança personalista e não bíblica. Eu concordo com o presbítero Eurico, eu não concordo com o pastor João. Então, eu sou do time do pastor, do seu Eurico, não sou do time do pastor. Inclusive, eu ouvi falar que o seu Eurico está fazendo aí uma rodada para ver se mais gente entra no time dele e sai do time do pastor. Quem quiser, lá na casa dele, tal dia, sabe? Entendeu? A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque quando um falso mestre começa a tornar coisas que deveriam ser bíblicas pessoais e começam a questionar aqueles que estão ensinando verdades bíblicas a partir de suas vidas, mas ele não fala o que faz. Mas você viu o que ele fez ali? Mas você viu aquela outra coisa que aconteceu? Isso é um sinal de que estratégias estão sendo lançadas para que a igreja seja dividida e para que essa liderança personalista possa servir ao fim maior. E aí a última questão é: quais são os propósitos dos falsos mestres? Então, qual é a raiz dele? A falta de submissão à palavra. Quais são as suas estratégias? Estratégias de relacionamento que têm por finalidade dividir a igreja. Estratégias que fazem com que a gente crie o grupo do eu contra você, do você contra mim. Entendeu?
E qual é o propósito? O texto bíblico diz, a partir do verso de número 5, finalzinho dele, supondo que a piedade é fonte de lucro. E aí ele continua, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Qual é a finalidade de um falso mestre? O lucro. Pastor, sempre o lucro? Nem sempre o lucro do dinheiro, às vezes o lucro afetivo. Às vezes o lucro de ter pessoas que o seguem e que alimentam nele esse ego inflado. Às vezes o status e o poder. Às vezes o acesso que ter um grupo debaixo de si lhe traz. Mas sempre o lucro. É claro que o Paulo está dizendo a Timóteo a respeito do amor ao dinheiro, e isso precisa ser tratado como uma questão de primazia. O dinheiro não é a única maneira, não é o único fator pelo qual os bons mestres se tornam falsos mestres, se isso é possível, né? Mas os falsos mestres surgem, melhor dizendo. Mas ele é o principal deles. Você olha por aí, eu não sei se você já viu esses dias, eu estava na minha tia nas férias, eu fui visitá-la em São Paulo, e eu comecei a passar os canais de televisão assim, e parei naquele do pastor do chapéu. E é engraçado, porque agora ele está vendendo remédio para diabetes. Não é mais oração. E o remédio nem é ungido. É só um remédio, uma propaganda que ele está fazendo no canal de televisão que agora ele tem. Percebe? Que o objetivo dele nunca foi orar para que você fosse curado, mas sempre foi arrancar um dinheiro de você enquanto ele ora para que você seja curado. E como isso está sendo questionado, agora ele usa um remédio. E o outro usa outra coisa. E o outro usa outra coisa. E o outro vai usar outra estratégia. Mas é sempre assim. Esses dias eu também fui no supermercado, e aí eu estava ouvindo uma conversa assim, e aí estava um pessoal evangelizando outro pessoal no supermercado, e, oi, eu posso orar por você? Aí a pessoa toda feliz, pode. E aí, posso também te apresentar um material aqui que a gente tem lá da igreja? Mas a gente ainda é uma igreja pequena e a gente não consegue te presentear com esse material. Você não pode comprar para me ajudar? Eu fiquei muito bravo. A Marina lembra desse dia, né? Foi essa semana, eu cheguei em casa e falei assim, meu amor, eu não consegui entender que tipo de Jesus está sendo apresentado por pessoas que pedem para orar por outras pessoas no mercado e logo em seguida oferecem um livrinho para vender. Mas eu posso ter certeza que não é o Jesus que eu amo. E não é o Jesus que eu sigo. Eu vou até além, para que isso fique claro. Eu não estou aqui questionando todos os que fazem isso na internet, porque alguns vendem cursos de teologia. E quando a gente estuda teologia, faz mestrado, doutorado, a gente gasta dinheiro com livro, a gente investe na nossa vida. E é até justo que eles cobrem para te ensinar teologia. Mas tem pessoas na internet que estão te cobrando para ensinar você a ser mais parecido com Jesus. E a gente está pagando por isso. É um falso mestre. Sabe por que é um falso mestre? Eu posso dizer com certeza que é um falso mestre. Porque o evangelho do Senhor Jesus não é vendido. O discipulado não é uma coisa cobrada, gente. Nós não devemos pedir em troca nada daquilo que nós damos porque recebemos de graça. Não dá para a gente olhar para um pastor desses da internet e dizendo, olha, transforma sua vida espiritual e te ensina a orar, e te ensina a jejuar, e te ensina a ser mais parecido com Jesus, ser uma mulher de Deus ou um homem de Deus, você vai ter uma mentoria comigo e agora você vai pagar pequenas parcelas de R$120 por 10 vezes e aí você vai conseguir 10 meses de acesso comigo, tá bom? É só isso. E aí você vai olhar para a igreja desses pastores, ela talvez nem exista. Porque eles não são pastores de igreja, eles são pastores de clientes que pagam para ele na internet acompanhá-los e mentoreá-los. É duro a gente olhar para o lado e ver um monte de coisa que a gente dizia que só estava lá nos neopentecostais, entrando aqui, entre os tradicionais reformados. Não
finalidade dos falsos mestres é o lucro. Eles amam o dinheiro. Mas há também aqueles que amam ser vistos. Há aqueles que amam o poder. Há aqueles que amam a sensação, a adrenalina de mandar e ver os outros obedecendo. E isso também precisa ser considerado. Porque, meus irmãos, qualquer outra finalidade que não seja a glória de Cristo nos nossos ministérios desenvolvidos aqui nessa igreja, precisam morrer dentro dos nossos corações. E se em algum momento eu ou você fizermos alguma coisa para receber aplausos, para termos o nosso nome citado em voz alta pelo pastor, se nós fizermos para ser reconhecidos até mesmo financeiramente, nós precisamos considerar seriamente no nosso coração se isso não é uma característica de um falso mestre. Eu não estou dizendo que a gente é um falso mestre, mas eu estou dizendo que a gente está se parecendo com um deles. Me entende? Agora, como é que a gente lida com tudo isso? E já que a gente não quer ser um falso mestre, ainda que a gente saiba reconhecer muito bem como é que a gente lida com tudo isso? E como é que a gente constrói dentro da gente alguma coisa que nos encoraja a seguir vivendo dentro da igreja e lutando pela igreja como líderes que glorificam a Jesus, como pais que ensinam seus filhos no caminho de Cristo, como filhos que pregam o evangelho para os seus pais e que como profissionais que ensinam o evangelho no trabalho, como pessoas que estão sempre visando a glória de Cristo. Como é que nós podemos fazer isso no meio de um tempo em que os falsos mestres parecem que se dão muito melhor do que a gente? Sabe como? A gente precisa se lembrar de um texto que a gente leu em Marcos, mas eu queria lembrar de vocês, ou lembrar vocês a respeito dele em Mateus. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Quando Jesus é tentado e a ele são oferecidas algumas coisas que também, se oferecidas para nós, talvez nos tentariam, né? Olha, você está com fome? Você tem necessidades materiais? Manda, e essa pedra vai virar pão. Olha, tá vendo? Pula daqui. E pula daqui até lá embaixo e faz isso, porque você tem autoridade para que os anjos te peguem e te livrem de todo o mal que vai te suceder. Você tem poder. E os reinos da terra, tá vendo? Todos eles. Tudo isso eu vou te dar. Se você prostrado me adorar, você vai ter fama, você vai ter reconhecimento, você vai ser poderoso. E o que Jesus diz para todas essas tentações de Satanás? Para o pão, ele cita Deuteronômio 8:3, que a gente leu, e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a verdade que sai da boca de Deus. Para os anjos, ele diz: não tentarás Senhor teu Deus. E depois, perdão, para os anjos, vamos abrir lá, que aí vai ficar mais fácil, que eu não decorei. Está aqui, eu guardei aqui. Para os anjos, ele diz o seguinte, é isso mesmo: não porás o Senhor Deus à prova. E agora, quando lhe é oferecido todos os reinos da terra, ele diz: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O importante hoje não é o teor das respostas de Jesus, tá bom? Mas onde elas estão localizadas? Eu vou te perguntar, onde é que as respostas de Jesus estão localizadas? No texto bíblico, não é? Se a gente caminha, a gente está em Mateus capítulo 4, no Mateus capítulo 5, Jesus diz o quê? Não pensem que eu vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Porque em verdade eu vos digo, que passará céus e terra, mas nenhum nenhum tio passará da minha palavra. Eu e você, nós seremos tentados ao caminho dos falsos mestres constantemente. Os nossos pecados nos convidarão, meus irmãos, a escolher o caminho mais fácil. Não negue as Escrituras, assuma as suas fraquezas, aceite o seu eu interior e seja feliz do jeito que você é. Nosso desejo pelo lucro vai nos convidar a fazer a mesma coisa. Nosso desejo de ser amado e querido vai nos convidar a fazer a mesma coisa. O nosso desejo de ser poderoso pode nos convidar a fazer a mesma coisa. Mas nós precisamos, nesse momento, olhar para Jesus. Aquele que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E anuncia que nada do que nela está contido, melhor dizendo, passará.
que quando é tentado, usa a própria palavra a qual ele se submete, a qual ele é, ou melhor dizendo, da qual ele é a expressão, porque ele é a palavra. João vai dizer, para responder às ciladas de Satanás. Jesus poderia simplesmente dar uma piscadinha assim, Satanás ia sair correndo. Ele podia falar qualquer coisa, dizer, eu sou, e ele cairia de costas, como Judas e os guardas caíram no Getsemane. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele escolheu responder pela palavra. Porque o que nos protegerá, e agora não é mais falando sobre sermos Sherlock Holmes, mas é falando sobre termos a capacidade de resistir à tentação de sermos falsos mestres. O que nos protegerá, ou melhor dizendo, quem nos protegerá desse caminho, é o Senhor Jesus, a revelação, que cumpre a palavra em nosso favor. Eu e você não a cumprimos, completamente não. Eu e você não nos submetemos completamente a ela. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz tendo cumprido toda a lei, para que nós pudéssemos viver agora para a glória de Deus, pela palavra. Amém? Então eu quero orar com você. Eu quero orar pela nossa igreja, para que nós sejamos construídos como uma igreja de pessoas que amam e se submetem à palavra de Deus, estão longe dessa cilada dos falsos mestres. Vamos juntos, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. E te louvamos, Deus, porque ela nos traz alertas importantíssimos. Senhor, diante da sua palavra, nós queremos declarar o nosso desejo de correr desse caminho dos falsos mestres. Queremos correr deles e também queremos correr do risco que temos de nos tornar como eles. Portanto, Pai, em Cristo Jesus, limpa o nosso coração de desejos impuros e pecaminosos que nos fazem rebeldes à sua palavra. Arranca da nossa mente, Pai, qualquer ideia que ali foi plantada e que faz com que nós discordemos da sua palavra. Pai, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A sua palavra é vida, Senhor, e traz vida ao nosso ser. Pai, a sua palavra revela a glória de Jesus Cristo e nós amamos a Jesus. Não permita, Senhor, que por apenas um instante nós deixemos a sua palavra como a nossa única regra de fé e prática. Não permita, Pai, que por apenas um instante nós duvidemos das promessas e verdades que estão escritas na sua palavra. Oh Deus, protege a nossa igreja, a sua igreja, desses falsos mestres que tentam colocar uns contra os outros e tornar questões bíblicas em questões pessoais e fazer com que, então, por muitas perguntas e questionamentos e outras estratégias ímpias e vis, o seu corpo seja dividido. Protege a sua igreja desses que visam apenas o lucro e não querem o bem do seu povo. Não amam verdadeiramente a Cristo, mas amam o seu bem-estar. Não buscam o contentamento, mas estão sempre insatisfeitos em busca de um pouco mais. Faça-nos atentos a estes, Pai. E que quando nós os identificarmos, nós tenhamos, pela graça do Senhor, a capacidade de rechaçá-los e expulsá-los do nosso meio. Que estes não tenham lugar aqui, porque a sua palavra é quem tem o lugar de primazia. E quando nós falharmos nisso, Pai, que em Cristo Jesus nós sejamos restaurados, porque Ele é aquele que se submeteu plena e completamente à sua palavra, cumprindo-a por inteiro até a sua morte na cruz, em nosso favor, por nós, o seu povo, aqueles que antes não éramos povo, mas agora somos, aqueles que não haviam conhecido o Senhor, mas agora conhecem. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém.
Deus te abençoe. Muito, muito mesmo. Aos nossos visitantes, nós queremos dar as boas-vindas. Primeiro, o Eduardo e a Camila. Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês se sintam em casa e que vocês voltem mais vezes. É muito bom ter vocês com a gente. Viu? Também o Daniel e a família. A Edilane, o Arthur e o Miguel. O Arthur e o Miguel desceram, né? Não. O Miguel desceu, o Arthur está aí. Sejam bem-vindos. O Daniel é um amigo querido, membro lá da Igreja Presbiteriana Comunidade Cristã do pastor Kleber, lá em Bragança Paulista. Então, muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Voltem sempre que der. Eu sei que vocês trabalham bastante lá, mas voltem sempre que der. Tá bom? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelas demonstrações de carinho. Obrigado também pela presença de vocês. Eu espero vocês para cumprimentá-los à porta. Vamos abrir o meu presente para ver o que é isso? Tá bom. Vamos lá. Não, eu só falei para ele. Não tem curiosidade. Segura aqui para mim, então. Eu sou muito ruim com isso. Peraí. Nossa. Consegui. Ufa. Olha só. Ó. Agora sim. Muito obrigado. Muito bonito. Gostei muito. Tudo bem, agora todo mundo viu o que é. Muito obrigado, minhas irmãs. Muito obrigado, meus irmãos. O carinho é muito gostoso de receber. Oi? Direito a um par de meia? Depois a gente caça a meia aqui. Não vou mostrar a meia também, não. Vem com essa. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o maior presente é a gente poder passar esse tempo junto e receber esse carinho todo. De verdade, obrigado por isso, por esses 5 anos de parceria, que, como o Dioclésio orou, sejam muitos mais, debaixo da glória de Deus, contando com a graça de Deus e dos irmãos, porque nós falhamos sempre, né? E nós procuramos melhorar sempre. Né? Então, que Deus nos abençoe. Bom, vou esperar vocês à porta para cumprimentá-los, mas antes disso, eu tenho alguma coisa para fazer que eu esqueci, apesar de ter anotado. Pronto. A gente precisa orar pela Suelen, que é filha do Edmilson e da Sueli. Eu vou explicar para você quem são essas pessoas. O pessoal da casa da Ipepenha está aqui, e a Suelen é filha do Edmilson e da Sueli, que está apoiando lá e trabalhando parte da equipe da casa Ipepenha. E aí, a Suelen, o marido e o filho... É filho ou filha, Lourdes? Filha? Eles... eu não consegui, mas tudo bem. Eles sofreram um acidente. E aí, o filho e o marido já acordaram, já estão relativamente bem, mas a Suelen ainda está desacordado, em coma no hospital. E aí, o Edmilson, que estava aqui, inclusive passando uns dias para dar uma força para Lourdes, teve que ir para São Paulo. A Sueli está lá já. Então, eu queria que a gente orasse por isso. Eu acabei que me esqueci disso, mas eu vou orar nesse momento para que Deus abençoe essa família. E eu vou orar também por todos aqueles que, de alguma maneira, padecem aqui na igreja e carecem das nossas orações, tá bom? Senhor, nós queremos, de uma maneira especial e importante, Deus, clamar ao Senhor pela vida da Suelen, que está internada no hospital, desacordada, depois de um acidente. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia dessa nossa irmã. Visite-a nesse momento, Deus. O Senhor é poderoso para restaurar a sua vida, para restaurar o seu organismo, e nós clamamos por isso, Deus. Esse é o nosso desejo, e nós queremos submetê-lo à sua vontade. Sabemos, Deus, do seu poder, sabemos do seu amor por nós, pelo seu povo, sabemos das maravilhas que o Senhor faz e fez, e é por isso, Deus, que nós sabemos que o Senhor, como um bom pai, fará aquilo que é o melhor para nós, de acordo com a sua vontade. Cuida da Suelen, Deus, visite-a. Também, Pai, o Edmilson e a Sueli, seus pais, o seu marido e o filho, Deus, em nome de Jesus, esteja com eles, Pai. E, através da vida da Suelen, Deus, eu quero orar por todos aqueles aqui na igreja que passam por momentos de dificuldade. Com diagnóstico de câncer, tratamento de câncer, outros diagnósticos, dificuldades de outra natureza, Pai. Tenha, em nome de Jesus, misericórdia de todos eles. E o Senhor conhece o nosso desejo. O Senhor sabe o quanto nós gostaríamos que o Senhor os curasse todos. E é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Deus, cure-os com poder. Deus, manifeste sua glória. Opere um milagre. Esse é o nosso pedido e esse é o nosso desejo. Visite cada um dos nossos irmãos que têm passado por dificuldade. Agora, acima de tudo isso, nós também desejamos que eles sintam a sua presença, saibam da sua presença e
percebam a sua presença ao lado deles, Deus, nesse instante e em cada instante de dificuldade e tribulação. Deus, que haja no coração deles a certeza de que o Senhor não os abandonou, de que o Senhor permanece fielmente ao lado deles e que o Senhor, Deus, estará com eles até o fim, até a consumação dos séculos, como o Senhor mesmo disse na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Muito bem, agora sim eu espero vocês à porta para cumprimentá-los. Deus abençoe.